Ok, depois de tanta coisa linda, mas assim, continua o programa, que maravilhoso, né? Eu estou recebendo aqui a doutora Evelyn Roberta Gasparetto, que é coautora do livro Administrando Condomínios. E hoje ela vai estar esclarecendo aqui algumas dúvidas, inclusive a de vocês, tá? Então, você que tem dúvida aí sobre condomínio, pode estar enviando a sua mensagem para cá, que a doutora vai estar tirando as dúvidas de todos vocês aqui. Bom dia, doutora. Bom dia, como vai? Tudo ótimo, é um prazer tê-la no programa de Bem com a Vida. Prazer é meu. Principalmente para falar de um assunto tão relevante que é sobre condomínios. Hoje a maioria das pessoas tem e dá tanto atrito em condomínio, né, doutora? É verdade, é uma guerra, né? Totalmente. Inclusive, eu estava conversando, eu estava já anunciando, né, a pauta seguinte, e a nossa convidada anterior, que é a Vera Lúcia, está falando, nossa, eu tenho tantas dúvidas, estou com um problema seríssimo em condomínio. É verdade. E para a gente estar iniciando aqui o nosso bate-papo, doutora, eu gostaria de perguntar, quando o condomínio resolve terceirizar a sua equipe de trabalho, e daí a sua equipe de profissionais, e daí, claro, que ela Claro, a equipe continua, ela terceiriza, e daí o salário, daí existe um déficit em relação ao salário, porque o salário deles contrata com valor menor. Como que fica a situação desse profissional? Por acaso, quando por um acaso, se ele vai entrar com uma ação trabalhista, ou se não todos os funcionários são demitidos, caracteriza também a equiparação salarial? Como que funciona isso? Esse é um caso bem específico e o condomínio tem que tomar muito cuidado, pois ele pode, sim, demitir todo o seu quadro de funcionários e contratar uma empresa terceirizada em mão de obra. Mão de obra de portaria, ou mão de obra de jardinagem, mão de obra de limpeza, ele pode fazer isso. Acontece que o condomínio tem que tomar cuidado para não dar um ar de fraude, ou seja, demitir todos os funcionários e contratar os mesmos funcionários de forma terceirizada. Nesse caso, fica caracterizada a fraude. E aí complica, porque quando o funcionário entrar com uma reclamação trabalhista, ele vai colocar não só a empresa, que ele agora é o empregado, como também o condomínio, que também vai constar do polo passivo da ação. Daí chama as duas na lide. Exatamente. Interessante isso. O condomínio Então, tem que tomar assim, muito cuidado. pode, mas não pode realmente... Porque, claro, está na cara, né? E hoje muitas empresas fazem isso, né? Inclusive os condomínios. Exatamente. Muita gente faz isso para diminuir o valor. Só que nós temos que pensar nos direitos dos empregados, né? Então, caso o condomínio faça isso, também ele pode responder solidariamente pela ação trabalhista. E a convenção do condomínio pode proibir animais de qualquer tipo com relação aos animais? Porque hoje, assim, muita gente hoje tem um cãozinho de estimação, um gatinho, enfim. É verdade. As convenções mais antigas proibiam animais dentro dos condomínios. No entanto, com o passar dos anos, a evolução da sociedade, essa possibilidade de se ter um cachorro dentro de casa, dentro de um apartamento, trouxe essa nova ideia, essa nova possibilidade para os moradores. Então, no dia de hoje, na atualidade, a posição do condomínio em relação à possibilidade ou não da existência de um cachorro deve ser assim, a de aderir, a aceitar essa possibilidade. Por quê? Porque hoje em dia muita gente mora sozinha, hoje em dia muita gente precisa de um companheiro e que seja um animalzinho, podendo ser passarinho, gato, qualquer animal que faça a vontade do dono. No entanto, entendo que essa posição sobre tamanhos e quantidades de animais deveria estar elencada no regimento interno e não na convenção de condomínio. Porque a convenção é uma lei específica, é uma lei interna do condomínio e muito estática. Para ela ser alterada, ela precisa de 2/3 de aprovação. Já o regimento interno, ele precisa de maioria dos presentes. É uma forma mais fácil de se lidar com a evolução da sociedade. Ou seja, se o condomínio tiver essa posição dentro do regimento interno, ele pode, numa assembleia, mudar. Olha, antigamente era proibido qualquer tipo de animal. Hoje em dia é permitido. Cachorro, 1, 2, o tamanho, pitbull não pode. Eles precisam direcionar para que caminho eles querem ir. E existe alguns condomínios que é proibido ter animais. E aí? Então. Existe realmente essa lei que proíbe? Porque, assim, inclusive, eu estava conversando com uma amiga e ela estava me dizendo que o condomínio,
proibiu que ela aderisse, um cachorrinho. E no prédio já tem animais. Só que assim, os que existia, porque agora houve uma mudança de síndico, os que existia tudo bem, mas agora é proibido, os novos proprietários não podem adquirir um animal. Olha, apesar de estar na convenção e a convenção ter que ser respeitada, como eu te disse anteriormente, a evolução da sociedade permite isso. Então, se todo mundo pode ter, ainda mais na questão dela, outros moradores têm, por que ela não poderia? A lei deve ser igual para todos. Ou seja, se outros moradores têm, ela também deveria ter o direito de ter. Claro, porque inclusive nessa questão, os novos moradores, a pessoa vai desfazer? É uma discriminação com os moradores. Né? Que os que chegam agora não podem ter. E os que já possuíam, podem permanecer com eles? Não. E os que possuíam agora têm que se desfazer dos animais? De jeito nenhum. Então, nesse caso específico, qual que seria o remédio jurídico? Seria um remédio jurídico? O que tem que ser feito? Eu entendo que ela deva chamar a Assembleia. Antes de entrar judicialmente, ela deva chamar por si só, através de conversa com os outros moradores, chamar uma Assembleia para essa questão. E aí tentar trabalhar de forma amigável, para que todos entendam a situação dela. Caso não seja possível resolver no caso amigável, daí ela tem que partir para o judicial, exatamente. Nossa. Doutora Evelyn Roberta, quem tem o maior poder hierárquico em um condomínio? Na verdade, não existe um poder hierárquico. A gente põe dessa forma porque é mais didático para explicar. Mas, porque não existe um dono do condomínio, o que manda no condomínio. Existe o responsável pelo condomínio, que no caso é o síndico. Ele é responsável tanto legalmente quanto administrativamente. Ele que, se o condomínio for chamado na prefeitura, em algum órgão público ou até numa ação judicial, é ele quem vai representando o condomínio. No entanto, ele não é dono do condomínio, ele precisa de aprovação de moradores para determinadas obras, para determinadas funções que ele tenha que exercer. Para ajudar o síndico nas suas funções, ele conta com um subsíndico, que é aquela pessoa que, quando o síndico vai viajar, tira férias ou está impossibilitado, é ele quem responde. E ainda, esses dois contam com o conselho fiscal, que são as pessoas que administram as contas, que fiscalizam as contas e até a própria atividade do síndico. Se estão de formas corretas, se ele está agindo de acordo com a lei, de acordo com a Assembleia, com o que foi aprovado. Ou seja, o conselho fiscal serve exatamente para fiscalizar. Por isso que não existe uma hierarquia, mas existe uma colaboração entre essas pessoas. Como é composta a administração de um condomínio? O corpo diretivo é esse, é síndico, subsíndico e conselho fiscal, que normalmente são 3 pessoas. No entanto, algumas convenções admitem que tenha suplentes desses conselheiros, ou seja, o conselheiro pode renunciar, pode também viajar, precisa ter suplente que substitua, no caso da ausência. Existem condomínios que têm vários prédios, 4, 5 prédios. Nesse caso, cada prédio pode ter o seu subsíndico, pode ter um síndico geral e cada um ter o seu subsíndico. Então, assim, e a administradora do condomínio, que é quem emite os boletos, quem faz todas as cobranças e tal, ela que ajuda o síndico a exercer a função dele. Ok. Então, vamos para um breve intervalo e já eu volto aqui com a doutora Evelyn Roberta Gasparetto, coautora do livro Administrando o Condomínio, falando mais sobre condomínio. Se você tiver dúvidas, sobre o condomínio, só você mandar sua mensagem para cá que ela vai estar esclarecendo.